Bom, gente, estamos aqui de volta com mais um vídeo. Peraí. Estamos aqui de volta com mais um vídeo. Desculpa, é porque eu estava escutando a minha própria voz e fica dando eco. Então eu desliguei minha voz, para eu mesmo não escutar. Então vocês hoje estão abrindo com essa tela aqui. Isso aqui foi uma arte que eu fiz, né? Para quem não conhece, talvez para os meus espectadores mais novos, né? Esse é Dorival Caymmi, um músico muito importante para a cultura brasileira, para a música brasileira, um nome de importância muito grande e que por um acaso, para quem não sabe, é, acho que tinha uma casa aqui em Rio das Ostras, né? E eu gostava de vir aqui passar umas temporadas, inclusive no Centro de Cultura aqui de Rio das Ostras, na Fundação de Cultura. Se você for lá, se você vier a Rio das Ostras e for na Fundação de Cultura, lá tem algumas ilustrações também de Caymmi. Então ele não só era um grande compositor, cantor, não sei exatamente como é que era a habilidade dele no violão, mas para mim acho que ele tocava bem o violão também. Mas um músico, ele também se aventurava nas artes visuais, o que é bastante interessante. E, né, teve essa casa, morou aqui um tempo, pelo menos em temporadas, né, em férias, esporadicamente, acho que eu vim aqui em Rio das Ostras. Eu não sei nem os detalhes, eu precisaria pesquisar mais a respeito sobre como que era a frequência dele aqui. E esse ano existe aqui a Flick, vocês estão vendo aqui em cima um, um link, que é o link que eu estou mostrando da página do Facebook, da Flick. A Flick, aí vocês estão lendo aqui embaixo, deixa eu ver, aqui ó, tá vendo? Festa da Literatura e Cultura de Rio das Ostras, Flick, né? E aqui embaixo, logo abaixo aqui eu já deixei o endereço ali do Facebook da Flick, tá? Flick.Rio das Ostras, né? Para quem quiser. E a Flick é o Festival de Literatura e Cultura de Rio das Ostras, está homenageando, né, o Caymmi. E para minha grande surpresa, não sei nem se eu mereço, mas enfim, eu aceitei de muito bom grado. Eu também estou sendo homenageado junto com a Márcia. Deixa eu aumentar aqui a página aqui, que aí eu vou ampliar aqui um pouquinho agora aqui para mostrar. Então, olha lá, ó. Então aí vocês têm a página do Facebook da Flick, né? E aqui vocês têm a Márcia Ruth, eu, Sagui Gepeto, e Dorival Caymmi, são os homenageados da Flick, dessa sexta edição da Flick aqui de Rio das Ostras. Esse ano, por causa da pandemia, vai ser celebrada, vamos dizer assim, a portas fechadas, né? Vai ser online, né? Não vai ser presencial. Eu sempre participei bastante da Flix, geralmente no dia inaugural eu costumo fazer um desenho exatamente da pessoa que está sendo homenageada, né? Ou então de um convidado especial da Flick. Nesse caso, eu já tinha até um desenho meu, como vocês viram ali, e eu resolvi fazer uma arte também do Caim. Bom, o que que acontece? Eu estou mostrando essa arte aqui e a Flick também tem um perfil lá, uma página no YouTube. E lá na página do YouTube vai ser disponibilizado lá depois todo o processo de criação dessa arte aqui, ó. Exatamente dessa arte, para você de repente poder arriscar e fazer a sua própria versão dessa mesma arte que eu fiz, tá certo? Então eu ensino num passo a passo, é bem longo, né? Porque afinal de contas é muita informação que eu tive que passar. Então lá vocês depois acessem lá o canal do YouTube da Flick,
É só colocar lá Festa da Literatura e Cultura de Rio das Ostras, lá no YouTube, vocês vão encontrar a Flick. E se inscrevam lá no canal. Teve o Esquenta Flick, teve uma entrevista comigo, uma live comigo, vocês vão poder estar assistindo isso também. Vou procurar colocar o link disso nos comentários aqui, né, desse vídeo do YouTube. E, bom, se atiçar a curiosidade de vocês, vão lá, confiram lá a página no YouTube, assistam a entrevista também. Dê um like, aciona lá o sininho para ficar a par das novidades dessa sexta Flick. E em breve vocês vão poder estar assistindo lá o vídeo ensinando todo o passo a passo de como fazer essa arte aqui. Mesmo que você não seja, você ache que você não sabe desenhar, você vai poder tentar, porque você vai ver que nem é tão difícil assim, tá? É longo, mas não é difícil. Só tem que ter paciência. Se você tem um pouquinho de paciência, vai lá e arrisca, assiste o vídeo e vai fazendo, porque eu estou ensinando tudo lá no passo a passo. Tá? Em breve esse vídeo vai ser disponibilizado. Ainda não está no ar, não. Tem que ficar de olho lá no canal da Flick. Enquanto isso, assiste ao resto da programação que a Flick vai lançando até o lançamento oficial da Flick em novembro. Certo? Bom, então fiz o meu comercial, mostrei a arte que eu já fiz para a Flick, conto com a colaboração de vocês, então deixa eu tirar essa janelinha de cá. Essa janelinha a gente tira ela. E hoje vamos entrar na nossa aula. Essa outra janelinha a gente também tira ela. Vou deixar aqui, tá? Para quem quiser, né? Lembra que é a Festa de Literatura e Cultura de Rio das Ostras. É só escrever lá no YouTube que vocês vão cair na página da Flick do YouTube e ter acesso aos vídeos. E aqui a página do Facebook. Eu vou deixar aqui na tela, não vou tirar não, vou deixar aqui na tela enquanto rola o vídeo, tá certo? Bom, então vamos começar aqui. Na última aula, foi uma aula a respeito do método de Loomis. Eu mostrei como fazer esse esqueleto aqui, né, que é o esqueleto no método de Loomis, seguindo o livro dele. Então, vamos aqui ampliar a página do Loomis e vamos lá mostrar o que eu quero dizer com isso. Pera lá, deixa eu só fazer uma coisa aqui antes. Aqui eu posso fechar e essa de cá. Vocês nem viram que eu fechei, mas é que eu fechei uma janela que estava aberta aqui, atrapalhada. Então, o que nós vimos foi isso daqui, só que nessa versão, essa versão é a versão fininha, só de linha, né? E a gente depois viu uma versão um pouquinho mais, com um pouco mais de volume. Então a gente viu foi exatamente isto daqui, né? Nós construímos esse manequim, que é o manequim estilo do Loomis. Né? Eu já falei já que eu, por exemplo, tenho um certo problema com esse estilo da pelvis que ele constrói, mas eu vou mostrar inclusive como que eu resolvo isso na hora de fazer o quê? Agora, na hora que nós vamos fazer isso daqui, nós vamos movimentar a figura. De início, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar esse princípio aqui mesmo do Loomis. Mas antes eu vou falar uma coisinha a respeito do que ele está explicando aqui, nessas ilustrações aqui. Isso daqui é uma coisa muito importante sobre movimento, que é o seguinte. Às vezes o corpo parado pode estar também em movimento. Como assim? Você não precisa estar andando nem caminhando para você considerar que o seu corpo está em movimento. Movimento, quando a gente fala em movimento da figura humana, significa apenas que você não está parado assim, desse jeito assim, ó, igual nessa primeira ou na segunda ilustração. Não importa se é de frente, de cara,
Isso aqui você já está agora em um certo movimento. É um movimento estático, mas você não está exatamente parado. Seu corpo não está totalmente relaxado. Ele tem algum movimento. Tem movimento o quê? Movimento de ombro, tem movimento de pelvis, tem movimento de cabeça, tem movimento da coluna. Tá certo? Então, mesmo o corpo, vamos dizer assim, estático, ele pode estar em movimento. Então você vai falar sobre um movimento em equilíbrio, que seria isso daqui, onde o corpo está em equilíbrio. E aí, geralmente, quando está em equilíbrio, o que você faz? Você usa uma linha que representa, vamos dizer assim, a carga de peso principal, né, do corpo. E isso aqui exige uma certa noção, vamos dizer assim, de física mesmo, né? Sobre equilíbrio na física, né? De massas. E aí você vai notar que geralmente todos esses desenhos aqui, o corpo está com peso em um pé de apoio, o outro pé não está, vamos dizer assim, com peso maior do corpo. Então, por exemplo, aqui nesse desenho, ele colocou o peso todo nesse pé de apoio, e aí você nota que se eu traçar uma linha que vai lá do pé de apoio, e dividisse essa linha em dois, né, em duas metades, uma para a esquerda, outra para a direita, você ia notar que basicamente um peso é igual ao outro, né? Se você pegar um braço, pesa a mesma coisa que aquele outro braço, uma parte da perna aqui tem o mesmo peso da perna lá, o tronco está dividido na metade, aí a cabeça não está dividida na metade, mas aí a compensa porque a parte da pelvis também não está dividida na metade. Então você vê que o corpo está basicamente em equilíbrio, equilíbrio de peso mesmo, que a gente chama de massa corporal. Igual aqui também, apesar do que ele está com peso no caso aqui, no peso são dos dois pés, mas os dois pés estão no mesmo ponto. Então, daquele ponto, você traça essa linha e nota que quando o corpo está estático, essa linha fica vertical, totalmente vertical em relação ao horizonte, né? Então, ela está em 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Né? Então, como ela está aqui em 90 graus, é, o que acontece é que você diz que ele está estático, é como se ele tivesse parado no mesmo lugar. Às vezes até apoiado num pé só, como vocês veem nessa última figura aqui. Apesar de que essa última figura está um bocadinho em movimento aqui. Eu não sei se isso aqui está tanto estático não, porque se você for ver, eu discordo aqui que isso aqui seja estático, porque se você for ver, quando eu traço a linha aqui, você nota que você tem muito mais peso de um lado do que do outro. Não sei se esse corpo aqui parado aqui desse jeito ia conseguir manter em equilíbrio. Esse daqui tudo bem, ele não vai cair nem para um lado nem para o outro. Mas aqui, se ele não usar essa perna de cá, eu acredito que vai cair para cá esse corpo, entendeu? Né? Então, às vezes você pode equilibrar com a mão. Então, por exemplo, de repente, se ela esticasse a mão mais para cá, ela conseguiria compensar o equilíbrio do corpo, tá? Então fica aqui uma certa dúvida até para análise desse último desenho aqui. Mas os outros aqui, ó, esses três primeiros, funcionaram bem, né? E aí você vai notar que a massa corporal, por exemplo, se você pega aqui, ó, o que você tem de massa corporal na parte de baixo é basicamente a mesma massa corporal que você tem na parte de cima. Então o corpo está estático, está parado, ele não vai cair. Aqui também é a mesma coisa. Você tem a cabeça está do lado direito da linha, mas aí toda a pelvis está do lado esquerdo. E você basicamente cortou o tórax na metade, né? E o braço ajudou a equilibrar. Então essas linhas estão mostrando isso. Como eu disse, essa daqui eu acho que ele representou mal, porque eu não acredito que isso aqui seja estático. Você pode tentar ficar nessa pose aqui, eu duvido que alguém consiga ficar equilibrado numa pose assim. Você vai provavelmente vai cair para o lado aqui, ou então você vai ter que esticar mais esse braço. Agora aqui você já tem poses que estão mostrando que você não está em equilíbrio estático, você está literalmente em movimento. Ou seja, aqui literalmente dá para você notar que se a pessoa largar do corpo, ela provavelmente vai cair. E novamente, nessa primeira figura eu discordo um pouco, mas nas outras ele está andando, caminhando ou correndo. E como a gente sabe através da física, quando a gente está andando, caminhando ou correndo, a gente sempre está literalmente a segundos de cair, né? A não ser que a gente use a outra perna de apoio, ou o braço, enfim, que a gente se volte
a atingir o equilíbrio novamente. E aí, quando você não está em equilíbrio, pode notar que essa linha também não vai estar equilibrada, ou seja, ela também não vai estar em 90 graus, tá certo? Aí agora, aqui na outra ilustração de baixo, o que ele está mostrando é que também quando você, uma coisa importante na hora de você fazer um movimento, é você traçar o que a gente chama de linha de movimento principal, tá? Ou às vezes algumas pessoas chamam de linha de ritmo, que seria essa linha que basicamente representa o movimento que a coluna vai fazer. Então você vê, ele vai sair da cabeça e vai sair pela pelve, geralmente vai sair pela perna. Tá? Vai fazer o trajeto mais comprido. Então, por exemplo, nesse primeiro, você pode ver que aqui você tem um S. Se eu tivesse um computador melhor para demonstrar isso, ficaria legal. Tá vendo? Então você tem esse movimento de cá. Aqui você tem um movimento mais de C. Você pode ver que a coluna estaria no movimento mais de C, como se fosse uma curva, um C ao contrário. Né? Esse daqui, ó, é o movimento de S que está a coluna. Aqui também é um movimento mais de S que está a coluna. Tá vendo? Aqui também. Né? Então ele está mostrando a linha de movimento principal, ou eixo de movimento principal, ou linha de ritmo. Essa linha recebe vários e vários nomes, né? Que representa o movimento. Ela é uma linha bastante importante para quando a gente quer fazer movimento. Ela está presente nos de cá também. Se você for notar, você pode fazer esse exercício nos exercícios de cima, logo de cara, para você começar já a ver a linha de ritmo. E você vai ver, por exemplo, nessa daqui você tem mais ou menos aquele mesmo movimento C. Essa daqui está basicamente reta, não tem muito movimento, é estático. Então, quanto mais estático tiver o corpo, menos voltas você vai ter aqui nessa linha de ritmo, tá certo? Mais tendendo a ser uma reta ela vai ser, ok? Então, isso tudo que eu acabei de falar é explicação que vocês vão, obviamente, estar lendo aqui todo, em outras palavras, obviamente, mas com o Loomis. E aqui em cima ele está mostrando a mesma coisa. Né? Então a gente vai começar fazendo umas figuras com movimento mais simplificado, movimento mais estático, tá certo? Então eu vou dar algumas dicas e complementar um pouco dessas informações. Espero que tenha ficado claro. Então, agora vamos diminuir aqui a janela e vamos começar a desenhar isso. Lembre que qualquer coisa, deixa eu fazer uma coisa aqui, um momento só. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para ter acesso a Google Class, onde eu tenho esse material aqui que eu disponibilizei, tá certo? Que é o livro do Andrew Lubis, Figure Drawing in All Its Worth, né, em inglês, ou de burro da figura em espanhol. Em português não tem tradução, porque esse livro está em domínio público, então vocês podem baixar e acompanhar para ver essas imagens aqui. Ou também pode simplesmente fazer uma busca no Google e vocês vão achar rapidamente essas referências. No Google Class eu estou disponibilizando essas imagens, mais os desenhos que eu fiz. Né? Então isso daqui, por exemplo, vocês vão ter acesso lá no Google Class, assim também como link para fazer o download aqui deste livro e o link desses vídeos que eu tenho feito, tá certo? Então vamos lá. Então vamos começar com o movimento. Então eu vou começar primeiro com aquela figura ali estática. Né? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser começar fazendo a linha de movimento. Olha, gente, isso daqui é uma maneira de fazer. Eu estou fazendo a linha primeiro. Várias pessoas, com certeza, já surgem as questões assim: ah, mas será que eu tenho que fazer com essa linha sempre? Será que eu posso não fazer com a linha? Pode. Tá? Eu estou mostrando uma maneira. Às vezes você pode fazer essa linha aqui que eu estou fazendo no início, fazer ela só no final para verificar o seu movimento, tá bom? Então, cada um pode fazer da sua maneira. Né? Não existe exatamente uma maneira correta, ok?
Eu vou tentar diminuir mais isso daqui, para não atrapalhar a imagem. Acho que eu vou deixar aqui embaixo. Ok. Então vamos lá. Então, mais ou menos, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou me preocupar também tanto com a parte de proporção, tá, gente? Eu vou fazer uma proporção mais livre. Então, eu começo geralmente da cabeça, porque eu quero alinhar a cabeça aqui, ó, já sei já mais ou menos que o pé vai ficar aqui, o pé de apoio vai ficar aqui. Pode ficar um pouquinho mais para lá ou um pouquinho mais para cá, não vai fazer muita diferença. Bom, então e agora eu vou fazer o quê? Vou fazer uma linha para o o ombro, nota como que o ombro está tombado para cá, e aí, e aqui está um outro princípio muito importante, vai voltar lá naquele princípio anterior, do princípio do equilíbrio do corpo. Vocês vão imaginar que cabeça, pelvis e tronco funcionam todos como se estivesse numa balança. Então, por exemplo, se nessa balança, né, o tronco tombou nesse sentido, mais aqui caindo para a esquerda, então para compensar esse peso, o que, que você vai fazer com a sua pelvis? Você vai cair para o outro lado, tá certo? Só que a pelvis tem mais ou menos metade do tamanho, se vocês forem notar, do que o tronco. Então você provavelmente vai tombar um pouco também com a cabeça para aquele lado, para tentar compensar também aquele mesmo peso ali do tronco, tá certo? Então tudo funciona como se estivesse numa balança. Só que o tronco, se ele está aqui, ó, eu não posso construir ele torto. Então eu vou ter que construir ele assim. Então ele saiu do eixo. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a pelvis. E a pelvis eu vou fazer a mesma coisa, eu vou usar uma linha. Ó, pode fazer essa linha gigante, não tem problema. Tá? Depois a gente vai acabar com essa linha, ela vai sumir. E aí agora eu vou fazer a minha pelvis, e aqui que está um segredinho que eu faço. Que é o seguinte, você vai desenhar aqui, mais ou menos a pelvis, mais ou menos como se fosse um triângulo. Esse tronco, inclusive, se quiser não desenhar inicialmente essa, vamos dizer, essa entrada ali do coisa, vocês vão fazer como se fosse, vamos dizer assim, meio um ovo, um oval. Mas ó, um oval nessa direção, vocês estão vendo? Ele tem que fazer um T com o tronco. Aqui eu estou fazendo bem exagerado para mostrar para vocês como que a pelvis e o tronco não estão alinhados, tá certo? E a gente, para alinhar isso, o que, que você tem que fazer? Bom, uma coisa é o pescoço, você vai ter que ligar ele meio de lado. E a coluna, você vai ter que ligar ela meio de lado também. Certo? E aí o que, que vai acontecer aqui? Bom, naturalmente, se essa perna está mais alta, aqui eu estou fazendo bem exagerado. O joelho aqui vai ficar um pouco mais alto que esse joelho de cá. E aí você vai compensar aqui, ou seja, às vezes você vai ter que jogar uma perna um pouquinho mais para frente do que a outra. E aí o pé a gente só faz assim, ó, como se fosse um triângulozinho. Tá certo? E com isso a gente vai ter que fazer o que também? A gente vai ter que compensar o braço. Então se esse braço está um pouco acima, obviamente que esse cotovelo aqui vai ficar um pouco acima. Se esse braço está um pouco abaixo, ele vai ficar um pouco abaixo. Então aquele desenho ali, e isso daqui que eu fiz, que o Loomis fez, tem a mesma função. Se você ainda não consegue chegar onde o Loomis está ali, ainda não tem tanto problema não. Tá? Isso daqui, de repente, compreender isso daqui, talvez inicialmente seja mais importante do que conseguir fazer um desenho bonitinho. Certo? Entender é o que a gente chama de vamos dizer assim, a mecânica do corpo, mecânica do movimento. Certo? Porque vocês vão ver que, na verdade, o movimento é uma coisa totalmente desencontrada. E quando você está desenhando
ação, principalmente se você está desenhando mangá, está desenhando quadrinho, está desenhando mesmo se você desenhar realismo, né? Mas principalmente nesses outros, esse movimento é mais exagerado ainda, tá certo? Bom, então, agora o que que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer aquela minha técnica, eu vou dar uma apagadinha aqui. Os outros eu não vou fazer seguindo todo esse passo a passo não, tá, gente? Isso daqui é só um passo a passo bem inicial para quem está tendo dificuldade, principalmente. Então, para deixar bem claro de como é que esse negócio funciona. Bom, agora o que que acontece? Agora eu não vou exagerar tanto igual eu exagerei inicialmente. Então, agora eu vou tentar ajustar o desenho porque eu estou vendo ali. Né? Lembra só que você não tem que fazer igualzinho o que o Loomis está fazendo. Aí, ó, olha como que essa linha do peito aqui, ó, é a mesma coisa do que aquela linha do ombro. E como que a linha do ombro vai ajudar você a fazer aquela, como se fosse aquela capa. Aqui a gente vai, agora eu vou me preocupar mais com a proporção. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trazer essa perna um bocadinho mais para cima, porque agora eu estou preocupado com a proporção, vocês entenderam? Então agora eu estou ajustando, mas eu estou seguindo mais ou menos ó, o mesmo caminho que eu fiz anterior. Então eu estou literalmente fazendo do jeito que eu desenho mesmo, que às vezes para algumas pessoas pode ser um pouco confuso, admito. Né? Se quiser já fazer tudo do tamanho certinho, já ver a questão da proporção, tudo bem. Não tem problema. Já desenhar assim direto, olhando, observando, fazendo, tá? Então, vocês não tem que seguir. Isso aqui não é exatamente, tem que fazer igual eu estou fazendo. A outra coisa, eu estou fazendo bem direto. Então, olha o que acontece. Eu olho aqui e falei assim, caramba, acho que minha cabeça está muito grande. Eu prefiro trabalhar assim. Eu vou lá, dou uma apagadinha e ajusto a minha cabeça do tamanho que eu acho mais apropriado, bem pouquinho. Estava grande, mas estava bem pouquinho grande. Aí agora, de repente, eu posso até fazer mais ou menos a medida. Uma, duas, três, quatro, tá vendo? Ele ficou com um pouco mais de quatro cabeças para cá, ó. O real seria quatro. Ficou mais ou menos. Ficou até com mais do que oito cabeças esse boneco aqui. Tá? Então vocês veem, não estou muito preocupado com a parte de proporção aqui não. Tá? Eu acho que para movimento né, não se deve preocupar muito ainda com proporção. Tá? Ou melhor, fazer o ajuste da proporção conforme você faz o desenho. Tá? Até porque vocês vão ver que isso vai variar bastante. Isso se você é principiante. Se você já tem experiência, se você já domina mais o movimento, e aí tem problema em proporção, então aí você tem outro tipo de preocupação, tá bom, gente? Cada um tem o seu, vamos dizer assim, o seu nível de preocupação. Então, tá aí aquele primeiro boneco ali, acho que não ficou nem tão bom não, ficou um pouco, ficou meio torto aqui. Vou fazer o outro. Então esse outro já vou fazer da minha forma um pouquinho mais direto. E como eu já falei, eu na verdade me adaptei com outros métodos que eu acho melhores, que meio que mistura coisas do Loomis com de outros
É, de outros autores. Quando eu estou desenhando, às vezes as palavras me engasgam aqui na cabeça. Mas tem uma menina que grita. Vocês devem estar ouvindo ela o tempo inteiro aí. Bom, outra coisa aqui que vocês vão notar. Notaram como eu nem me preocupei com o cotovelo desse braço aqui, ó? Não estou preocupado com isso agora, tá? Então esse daqui já ficou melhor do que o de cá, exatamente porque eu já fiz ele mais direto. Ah, mas você não fez a linha principal. Não, não fiz. Eu não chego mais, em geral, às vezes eu não desenho ela direto. Às vezes eu costumo desenhar ela mais para o final, até para ajustar o movimento para ver se eu acertei. Mas meio é como se eu estivesse enxergando a linha, mesmo sem ter desenhado ela. Tá? Mas é muito útil, às vezes, também desenhar. Ou seja, eu, na prática, às vezes desenho, às vezes não desenho a linha. Né? Depende muito da ocasião. Agora, o que que vai acontecer? Vocês vão vendo que conforme vocês vão praticando, vocês vão se dependendo cada vez menos de algumas coisas. Cada pessoa se adapta de maneira diferente. Bom, agora vamos fazer um pouco daquelas outras poses ali. Fazer poses simples, às vezes a gente gosta muito de fazer as poses complexas, mas às vezes fazer as poses simples são mais difíceis e mais importantes até do que as poses complexas. Então, por exemplo, vou fazer ele sentado. E ó, vou começar. Deixa eu apagar isso aqui, eu já avacalhei já. Vamos fazer aquela pose sentada ali. Então, a primeira coisa, ó, pode fazer, se quiser começar assim, fazer só um desenho de linha para ter noção. Isso aqui vai ser meu boneco. Então, aqui está o tronco dele, a perna dele vai vir mais ou menos aqui, e aqui está aquela cadeira dele ali, ó. Beleza, você já tem já mais ou menos um, isso já é considerado um esboço. Agora aqui em cima, o que que eu vou fazer? Eu vou começar, ó, fazendo. Não sei se vocês estão vendo essa figura aqui, deixa eu conferir aqui se vocês estão vendo? Eu estou fazendo o bonequinho sentado aqui, vou dar uma ampliadinha, tá? Eu estou nessa página aqui, eu vou fazer esses daqui. Então eu vou começar com esse de cá, depois eu vou fazer alguns desses outros aqui. Eu não vou fazer exatamente na ordem não, ok? Então para acompanhar, baixem lá o livro ou abram essas imagens aí para vocês poderem acompanhar. Então, eu vou continuar fazendo essa figura aqui, ó, sentada aqui. E por enquanto eu estou fazendo ele assim, como se fosse só de palitinho assim, né? Eu vou mostrar até que dentro desse daqui eu posso já incorporar mais coisa nele, tá? E o que que eu vou estar ensinando até mais para frente, de repente eu mostro aqui, mas aí depois eu vou detalhar em outros vídeos, certo? Então vamos lá. Vamos fazer ele sentado aqui. Então eu vou começar com blocos bem 2D, então tipo isso aqui para a parte do tronco, né? Porque o tronco, desenhar ampliado aqui, ó. Tronco basicamente é isso daqui. A pelvis vocês podem fazer como se fosse o tronco de novo, só que um pouquinho menor. Pode até fazer uma cabeça assim se quiser. Mas, lembra que eu falei que é como se fosse cabeça mais a pelve, somado os dois, dá o peso de um tórax, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos essa ideia, certo? Aí aqui eu vou fazer o que, ó? Aqui eu vou fazer o braço. Aí aqui eu vou puxar a lateralzinha e vou fazer a perna. É como se fosse um boneco mais simplificado ainda. Em cima disso daqui agora eu vou só, vamos dizer, fazer agora aquele bonequinho mais bonitinho do Loomis. E aí eu posso, inclusive, fazer os meus acertos de
proporção. Muitas vezes vocês podem fazer um tracinho meio de lado assim, ó, para marcar onde que está, vamos dizer, o pulso, o cotovelo, só assim. Então, ó, isso aqui é o boneco de Loomis também, tá certo? Então, de uma maneira muito rapidona mesmo. Né? E é para ser feito assim, né? Esses estudos de movimentos não é uma coisa super detalhada, não. Inclusive eu estou fazendo bem devagar, tá? Mas vocês podem fazer até mais rápido, mais rabiscadão mesmo. Eu quando estou fazendo para valer, faço bem rabiscadão mesmo. Então vamos lá, vamos continuar. Aí agora o que que acontece? Ele vai estar aqui, parece até meio como se ele tivesse, sei lá, tocando piano, alguma coisa assim. O meu como vai ficar mais alto do que aquele ali, dá para já ver na minha proporção aqui, que minha proporção ficou com mais perna do que ele. Aí agora eu vou colocar aquela pelvis um pouquinho mais de lado, a coluna na volta. Tem que imaginar, né, que a coluna tem aquela forma S, que é uma coisa que eu já até falei. Fazer aqui. Outra coisa bacana de às vezes de fazer, principalmente esse bonequinho aqui, é quando você quer fazer um estudo rapidinho do movimento. Poxa, como é que eu vou planejar o meu quadro? Como é que eu vou planejar a minha cena do meu mangá e tal? E aí o que que você vai fazer? No início, para planejar, você não vai sair desenhando tudo com todos os detalhes. Você vai fazer esse bonequinho aqui, super simplificado. Vou até, ó, vou diminuir aquela proporção dele agora aqui na marra, tá vendo? Então eu faço muito isso. Ah, vi que estava fora ali. Agora eu venho aqui e corrijo. E vai ficar rabiscadinho assim mesmo. Tá certo? Tá vendo? Eu não tenho que ter todos os detalhes por enquanto. Aqui eu quero. Só aquela informação ali já me deu o suficiente de informação para ver que é uma pessoa sentada. É isso que eu quero. Ok? Vamos fazer outros aqui. Será que eu estou na tela? Eu vou tirar o. Eu vou tirar. Não, vou deixar a referência do lado de cá, aqui em cima. Vamos jogar essa referência para o lado de cá. Deixar ela bem pequenininha aqui. Pronto. Espero que aí dê para todo mundo enxergar. E vamos usar essa parte de baixo aqui para fazer mais algumas desses de movimento. Começar com a cabeça. Ó, esse eu já vou fazer um pouco diferente. Esse eu vou fazer a cabeça, depois eu vou tentar imaginar que esse aqui veio a coluna. E aí, a linha do ombro e a linha da pelvis. Ok, agora já vou fechar já direto esse. No início, gente, talvez, assim, você vai falar, pô, tô errando muito. É, vai errar bastante mesmo no início. Não tenha medo de rabiscar, de apagar, de refazer, né? Às vezes você vai falar assim, caramba, não, o movimento ficou até legal, mas esse bonequinho ficou muito cabeçudo. Ó, concordam comigo? Não ficou meio cabeçudo o bonequinho? Então tá bom, ok. Mas o movimento ficou bom? Eu acho que ficou bom. Inclusive, será que ele está em equilíbrio? Parece que ele está em equilíbrio? Olha, parece que ele está em equilíbrio, não está dando a sensação de que ele vai cair. Por quê? Se eu fizer aquela linha,
Olha como é que ele está em equilíbrio, né? Esse daqui também, ó. Como é que ele está em equilíbrio? Esse aqui ficou meio esquisito. Ficou meio, parece que eu exagerei demais nesse tombamento aqui, tá certo? Então, estudar movimento é isso, é errar bastante também. Aí, poxa, tá, eu tô legal do movimento, mas essa proporção está incomodando. Ótimo. Então, o que que a gente pode fazer para completar a proporção? E aqui tem umas coisas que a gente tem que ser esperto. A proporção é o tamanho da cabeça, né? Eu acho que o meu corpo não ficou ruim, não. Eu acho que aqui, acho que a proporção do corpo, tamanho, talvez essa perna pode ficar um pouquinho mais para cá. É, eu acho que ficou bom o corpo. Agora, o que que acontece? Eu acho que a cabeça ficou muito grande. Então, o que que eu faço? Eu mexo só na cabeça. Às vezes, só isso. Olha lá, só isso já basta. Aí aqui já ficou agradável já. E eu aconselho sempre a fazer assim com a cabeça, fazer esses dois traços para indicar mais ou menos onde a cabeça está olhando. Bom, outra coisa muito importante sobre o corpo. E aqui eu vou ter que dar uma outra explicação sobre o que que a gente diz que são eixos. Vocês me desculpem, mas eu tô com me dá muito soluço. O que que são eixos, né? Bom, quando a gente tem uma figura geométrica, as pessoas falam figura 3D, uma figura volumétrica, figura geométrica, tudo é a mesma coisa. Quer dizer, não exatamente a mesma coisa. A figura geométrica pode ser 2D também, pode ser plana. Plana 2D é a mesma coisa, 3D ou volumétrica também é a mesma coisa. Agora, plana e volumétrica são coisas diferentes. Essa aqui é uma figura volumétrica tridimensional, um cubo. Então, e ele tem três dimensões que a gente chama, né? Ele vai ter uma dimensão y, que é o quê? Que representa a altura. Então, são todas as linhas aqui, ó, nesse caso aqui, que estão nesse sentido, assim, ó, a linha de altura. E aí você vai ter as outras linhas, que vão ser as linhas de largura, que vão ser as linhas, nesse caso, que estão assim, e as linhas de profundidade, que vão estar assim. Certo? Então, por exemplo, linha de altura. Ó, tem essa daqui, tem essa daqui, tem essa daqui, e tem uma lá atrás que a gente não está vendo. Não forma os quatro cantos aqui do cubo nesse sentido. Certo? Bom, aí você vai ter largura, ó. Tem essa, tem essa, tem essa daqui, e tem uma lá atrás que a gente também não está vendo. É a linha de largura. E você tem a linha aqui de profundidade. Né? Essa linha de profundidade, tem uma delas aqui, outra aqui e finalmente aquela outra também que a gente não está vendo. Aqui a gente vai fazer assim, ó. Pode fazer ela de repente tracejadinho para mostrar que ela está lá no fundo, que é como se esse cubo fosse feito de vidro. Então você tem aqui, o que que você tem? Essas linhas aqui são as linhas de altura. Normalmente na matemática a gente chama de eixo Y. Nessas daqui são as linhas de largura. Normalmente na matemática a gente chama de X. E aqui você tem Z. Bom, eu estou explicando isso porque às vezes quem está desenhando não tem a obrigação de saber matemática. Então tem que dar um pouquinho de aula de matemática aqui. Isso é geometria. Então você diz que você tem o Y, o X e o Z. E essa ideia, muitas vezes a gente chama esse Y, X e Z aqui de eixos. Então, o que que acontece? E para cada figura aqui, você tem um eixo.
tá certo? Então você tem uma linha de altura, uma linha de largura e uma linha de profundidade. Esse eixo a gente pode considerar, às vezes quando a gente está desenhando, a gente fala que é para onde a figura está apontando. Então, por exemplo, essa daqui. Você vê que o rosto dele está apontando para cá. Então, seria qual eixo aqui? Seria esse eixo aqui, ó, que eu representei aqui como Z, né? Aqui está a altura, aqui está a largura, seria esse eixo Z. O peito dele também, ó, esse eixo Z, estaria apontando, ó, mais ou menos para cá. E a pelvis também estaria apontando mais ou menos para cá. Então você vê que estão apontando no mesmo eixo, mais ou menos na mesma direção. E com isso você não tem tanto movimento. Esse daqui é mais ou menos a mesma coisa. Se for ver, ó, tá todo mundo meio que olhando, olhando assim, apontando, né? Peito, pelvis, né? Tórax, pelvis e o crânio também estão apontando para a mesma direção. Agora, já olha esse de cá. Tem um pouquinho mais de movimento. Por quê? A cabeça está apontando diretamente para a gente, como se você estivesse vindo diretamente para você. Já o peito, o tórax, está apontando para um outro lado. E a pelvis também está apontando direto para a gente, igual a cabeça. Mas só de você ter deslocado os eixos de cada uma dessas massas, você já cria bastante movimento, tá certo? Então, quanto mais você torcer o corpo, mais movimento você vai dar para aquele corpo, né, para aquela figura. Então, por exemplo, quando você está falando em desenhos de super-heróis, em desenhos de mangá, o que é muito importante na hora de fazer um movimento? Vou fazer uns exemplos aqui, meio de cabeça também. Mostrei alguns, né, que a gente usou essas referências aqui. Então agora, o que eu vou fazer? Vou até tirar a referência daqui e vou mostrar como que a gente pode estudar também sem a referência. O que vai acontecer, gente? Sem a referência fica pior. Tá? A qualidade geralmente é um pouquinho pior se você não usar a referência. Então, se você fica muito aflito com a qualidade estar ruim, volta na referência, faz mais com a referência. Mas de vez em quando larga a referência e tenta fazer de cabeça. É assim que funciona. E aí, com o tempo, você vai passar a gostar com o que você faz até de cabeça também. Certo? Então, vamos tirar essa janela de cá. Prontinho. Então, vou fazer o que eu demonstrei ali agora, que eu falei ali agora. Então, por exemplo, vou fazer um movimento. Vou começar aqui com a cabeça. Aí eu vou girar o tórax para cá e eu vou usar só uma linha assim. E vou fazer linha. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Cada um está tombado de um jeito, tá vendo? Parece que cada um. Se você desenhar só o tórax e a cabeça e o. Estou fazendo uma coisa meio exagerada aqui. Mas até para ver, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Tá vendo? Então o que acontece? Que está cada um em uma direção. Então se está cada um em uma direção, isso já significa que eu já mudei os eixos, né? É claro que a braço e tudo também tem muita influência no movimento. Ó, vou dar uma dica aqui também. Quando você subir a perna muito, assim, ó, a curvatura fica para cima, tá vendo? Para baixo fica aqui assim, mas se você levanta ela, a curvatura fica para cima.
Então, por exemplo, isso daqui pode virar, vamos dizer, um desenho bem tipo de, como se fosse super-herói. Só que, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou até fazer a cabeça dela. De repente, quando você quer fazer um desenho, pensar numa pose, alguma coisa assim, ó, eu acabei depois modificando o sentido da cabeça, tá vendo? Então, isso, quando a gente está inventando, eu acho que talvez é o que mais aconteça. Você começa desenhando uma pose e aí você muda ela. Agora, aqui vocês podem notar, não ficou meio que parecendo, não sei se vocês acharam, né? Mas minha tentativa aqui, não sei, foi meio desenhar como se fosse um super-herói, parece que ele está meio que voando aqui, né? Até não estou preocupado se ele está com equilíbrio, nem nada disso, tá certo? Então parece que ele está meio que voando. Agora, olha uma coisa aqui. Se eu fosse desenhar aqui a pelvis, essa pelvis está apontando para cá, para baixo. O peito está apontando para cá, aquele eixo Y, Z, que eu acabei de explicar. E a cabeça para cá. Então, aqui, como eu desloquei todos aqueles eixos que eu expliquei, você acaba dando muito mais movimento para o seu desenho, tá certo? O problema todo que eu acho aqui do Loomis é que às vezes é difícil você montar as figuras, vamos dizer, 3D assim dessa maneira, tá certo? Então, se você tem dificuldade com isso, né, com o desenhar 3D, eu acho que a maneira mais fácil de desenhar volume é desenhar através de caixinhas. Então, o que, que você pode fazer? Vou tentar mostrar através disso aqui. É como se você estivesse desenhando através de caixinhas assim. Então, muitas vezes, para acostumar a desenhar assim, você tem que desenhar em cima do que já está desenhado. Por exemplo, aqui vai estar uma caixinha assim. Agora, tem que saber desenhar as coisas 3D, né? Então, tem que saber desenhar, vamos dizer, caixinhas, né? Cubos no espaço. Então, às vezes, fazer um boneco se transformar em outro tipo de boneco é uma coisa. Um boneco que eu estou dizendo aqui é manequim, né? A palavra certa é manequim. Então, para transformar um em outro, é muito importante. Então, aqui tem que saber todo aquele negócio acima e abaixo da linha do horizonte. Tudo isso eu já expliquei em outros vídeos. Né? Tem que saber as noções básicas de perspectiva e tal. Então, ó, transformei aquele mesmo movimento agora mais em blocos. Então, quando a gente transforma as coisas mais em blocos assim, às vezes fica mais fácil de desenhar. Né? Eu, particularmente, aprendi muito fazendo um exercício muito simples. Quer dizer, parece até que é muito simples, ele é um pouco mais difícil do que às vezes parece quando a gente pega. Quer fazer isso daqui. Vou mostrar aqui. Tá? Agora a gente já até meio que saiu um pouco do assunto do Loomis, né? São assuntos o quê? Às vezes quando a gente está com dificuldade em uma certa metodologia, você pode usar outros métodos para ajudar. Né? Infelizmente, eu só fui descobrir isso depois que você aprendeu outro método. Então, eu já estou mostrando para vocês de antemão para vocês não terem o mesmo problema que eu.
Então vamos lá. Então o negócio aqui é só o quê? É desenhar, igual eu já falei, já tem exercícios anteriores. É como se fosse desenhar caixinhas de fósforo. Então inicialmente você não vai preocupar nem em desenhar a cabeça. Você vai desenhar só como se fosse o tronco. Então para o tronco faz uma caixinha de fósforo maior assim. E para a pelvis faz uma caixinha de fósforo menor. Mas olha, eu estou desenhando de maneira que parece que uma está encaixando na outra. Tá vendo? Eu não sei. Acho que ficou meio levinho. Ok? Então é isso aqui. Então, é como se eu pudesse aqui, ó, uma encaixa na outra assim, ó. Uma tem um encaixe perfeito na outra, como se fosse meio uma tampa, como se eu tivesse cortado ele em duas partes e fosse possível encaixar, mas eu quero mostrar ele cortado. E aí vai fazer o quê? Então, agora, se conseguir desenhar isso assim, ó, eu desenhei bem reto, vocês viram que eu não fiz ponto de fuga, nada disso. Só desenhei livremente como seria. Então aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar numa outra posição. Talvez uma posição mais assim. E aí a outra, essa vai ficar um pouco mais assim. Ó, tô meio que acompanhando aquela lateral dessa. Então isso daqui é um exercício só para praticar colocar duas, vamos dizer assim, é, 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 duas figuras, né, geométricas. E às vezes, levemente assim, ó. Então, aquela lá ainda está totalmente. Às vezes a gente quase não vê um dos lados. Ficou certo, não. Ó, tá vendo? Tem que fazer, às vezes, tem que dar umas adaptações. Aconselho até fazer isso daqui, às vezes, com lápis de cor. Faz um em cima do outro. Tá vendo? Essa daqui é uma pequena variação dessa. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente desenha um cubo, vão ter. Lembra aquele negócio? Vou fazer uma recordação aqui rapidíssima. Então, às vezes, o cubo pode estar, por exemplo, acima da linha do horizonte. Às vezes, ele pode estar em cima da linha do horizonte. E às vezes, ele vai estar abaixo da linha do horizonte, sem nem se preocupar onde. Quer dizer, a gente acaba se preocupando. A gente sabe que esse horizonte tem que estar em algum lugar aqui, porque a gente não viu nem o topo nem a parte de baixo. Isso aqui a gente viu acima, isso aqui a gente viu embaixo. Né? É a mesma coisa aqui em relação ao cilindro. Então é saber desenhar figuras geométricas simples acima e abaixo da linha do horizonte. Né? Esse exercício aqui me ajudou muito com o outro. Mas como é que eu fazia? Em cima disso daqui, depois eu vou tentar colocar aquele método de Loomis. Então, por exemplo, essa caixinha de fósforo está muito magrinha para o método de Loomis. Né? Ela teria que ser mais gordinha assim, tá certo? Então, aqui eu não estou preocupado com, tá vendo? Com aquelas questões de proporção, tá? Então, se eu fosse colocar aqui um Loomis aqui, vocês iam ver que vai dar um Loomis muito magrinho. O tórax ia ficar achatado. Mas, ó, mas dá certo. O negócio, às vezes, é acostumar a desenhar
até a desenhar uma figura, vamos dizer assim, uma forma geométrica dentro da outra, né? Isso é uma habilidade muito importante se você quer, principalmente se você quer desenhar de cabeça, se você quer desenhar desenho conceitual, de invenção, inventar desenho. Se você quer inventar desenho, então tem que aprender. E aí é depois disso que eu vou me preocupar, ó, em colocar. Tá certo? Depois eu vou colocando ali o corpo ali em cima ali daquela figura. Ok? Então só demonstrei aqui o que eu vou fazer depois. Tá? Então, ó, se eu apagar aqui, vou deixar aqui só a figura que eu acabei de fazer, né? Fiz aquela caixinha e tal. Depois eu encaixei a outra figura geométrica aqui. Só que aqui, igual eu falei, eu não me preocupei com proporção. Mas aí agora é desenhar aquela figura do Loomis, aquele manequim do Loomis, dentro daquela minha outra estrutura. Aqui poderia ser não sei, algum ser capaz de voar, que está flutuando no ar. Aí aqui eu coloco. Tá certo? Então é só para dar aquela ideia ali. Então eu usei muito isso daqui, tá certo? E às vezes você tem que, se for necessário, você tem que voltar mais atrás ainda, tá? E aí no caso, se você estiver tendo muita dificuldade nisso, eu não nem estou explicando sobre esse outro livro, mas aí você lê o Fun with a Pencil, do Loomis também, que é mais para noções básicas de desenho, de como, o que significa esses eixos e como, vamos dizer, usar figuras geométricas e simples para fazer a construção de uma outra figura. Ok? Bom, então, acho que eu expliquei bastante sobre o movimento. Vou continuar com essa prática aqui. O que vai acontecer? Esse eu fiz só o movimento, expliquei sobre conceitos importantes de movimento, né? Principalmente esse de desencontrar os eixos, tá? Esse é o principal. Figuras, torção, etc. Ok? É, e mostrei como que a gente pode usar esse esqueleto simplificado. Vou até manter essas referências aqui, porque agora depois a gente vai fazer alguns, mas aí a gente vai depois dar mais volume para isso daqui. E depois de dar o volume, a gente ainda vai colocar um bocadinho da anatomia em cima disso daqui, tá certo? Aguenta as pontas aí que o processo é demorado mesmo e exige muito estudo. Enquanto isso, o que eu aconselho é fazer mais desses exemplos aqui, ok? Eu vou ver se eu vou pegar em outros vídeos e só fazer só movimentos sem muita explicação, mas só fazer mais demonstração, tá certo? De movimento. Encher uma folha dessa, cheia de desenhinhos, nesse estilo aqui, né? Vamos dizer assim, com bonequinhos de palitinho assim, certo? Lembra que também
o estudo de movimento do corpo humano é contínuo, tá, gente? Então isso daqui, às vezes, você não tem que fazer todo santo dia, sabe? Fazer um pouco disso daqui é importante, tá? Mais adiante vocês vão entendendo esses conceitos, para quem é principiante. Para quem já está desenhando, sabe já muito bem que isso daqui vocês ainda vão estar se utilizando ainda provavelmente sempre, né? Para quem acompanha alguns profissionais aí da área, vocês vão ver como que muitos deles aplicam todos esses conceitos na fase preliminar de esboço deles, né? Dá para você identificar muitas dessas coisas, ok? Outro conselho meu também, acompanhe artistas profissionais que vocês admiram, né? E tentem ver como que é o processo de criação daquele artista, o que ele aplica, o que ele não aplica, isso é muito importante, certo? Bom, então por hoje é só, muito obrigado e até o próximo vídeo.